Então você precisa aprender o AutoCAD, seja pelo seu trabalho, seus estudos, às vezes na faculdade que você faz não se dá foco no ensino do programa e você tem dificuldade em fazer os trabalhos. Você pode não estar em condições de fazer um curso numa escola no momento, ou pode até já ter feito, mas continua com dificuldades. Pode não ter se adaptado com o método, com o professor, com a escola, e aí você está procurando por conteúdos na internet, seja vídeos ou artigos, para você aprender melhor. Independente do seu caso, se você realmente precisa aprender o AutoCAD, seja de forma geral ou em um aspecto mais específico, é preciso seguir alguns pontos, mesmo que você já trabalhe com o programa, mas continua com certas dificuldades. E são alguns desses pontos que vamos ver no vídeo de hoje. Vamos lá então? Primeira coisa é que nada do que vamos ver aqui é uma verdade absoluta. São pontos de reflexão e de treino prático que gostaria de compartilhar com vocês. Quando você começa a aprender algum assunto, você começa sempre vendo conteúdos mais simples. No caso do AutoCAD, você sempre começa com esses pequenos desenhos de casas, com alguns pequenos detalhes aqui, e também algumas pequenas peças mecânicas. Tudo isso para treinar os primeiros comandos que você vai aprendendo. Mas quando você vê esses desenhos, você logo pode pensar assim: Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Uma mais difícil, vai. esta sensação vem porque, à primeira vista, isso parece simples demais, quase infantil. E isso pode nos fechar a começar a praticar. Da mesma forma, quando vemos um conteúdo que à primeira vista parece muito difícil, nossa reação pode ser outra. Logo, tudo o que nos parece muito fácil ou muito difícil à primeira vista pode nos travar. Daí é preciso uma dose extra de esforço e paciência para conseguir praticar e aprender. Mas você pode dizer: mas esses desenhos eu já sei fazer. A minha dificuldade é mais em desenhos maiores, plantas, detalhes, colocar desenhos na folha, ajustar escalas e assim por diante. É claro que você pode estar tendo uma dúvida mais específica, mas no geral, isso acontece porque muitas vezes não se tem clara a utilização das ferramentas e dos comandos mais básicos, o que leva à utilização também dos comandos mais complexos. O ideal também nesses casos é fazer uma revisão dos comandos mais básicos, aprendendo as melhores formas de utilizá-los e ir avançando para os comandos mais complexos progressivamente. Então, esta é a parte mais conceitual do problema. Vamos então para a parte prática. Vamos dividi-la então em três partes, sendo a primeira os ajustes da ferramenta. Como sempre falo aqui no canal, nos vídeos de produtividade, é essencial conhecer a interface do programa e saber como otimizá-la, ou seja, saber como estão dispostos os elementos aqui da área de trabalho e fazer uma melhoria a fim de facilitar a visualização e a utilização deles. Ao abrir o AutoCAD pela primeira vez, ele vem mais ou menos desta forma aqui. Sabemos então que aqui em cima temos o menu Ribbon, que é esse menu com todos os principais comandos que utilizaremos, com as divisões de grupos, que são esses nomes aqui abaixo. Então temos o menu Ribbon com as suas divisões e tipos de comando: Draw, Modify, Annotation e assim por diante. Cada divisão dessa é um grupo de comandos. Então temos aqui o menu Ribbon, aqui um pouco abaixo temos aqui umas abas de arquivo para navegação entre arquivos. Aqui temos a barra de comandos, que é essa barra aqui por enquanto está solta, que é onde digitamos informações para alguns comandos. Aqui um pouco mais abaixo ainda temos essa outra barra aqui, que é a barra auxiliar, que vai dar vários tipos de referência para a gente utilizar na criação dos desenhos. Aqui mais à esquerda temos aqui as abas Layout, que é onde são feitas as impressões e plotagens. Temos alguns outros elementos, como essa barra aqui de navegação, esse cubo de visualização e também o símbolo das coordenadas X e Y, né? Aqui o UCS. Então essa aqui é a aparência inicial da área de trabalho.
Então, vamos fazer algumas melhorias para facilitar o trabalho. Então, primeira coisa, a gente vai apertar a tecla F7 para retirar esse grid, que é esse quadriculado que fica aqui no início. Apertamos o F7 ou aqui embaixo na barra auxiliar, na opção grid aqui, ó, para ele retirar esse quadriculado, que não é necessário. Se você reparar, a cor também do fundo da tela não está um preto muito nítido, está um pouco fosco. Vamos agora trocar então essa cor aqui no menu Arquivo, clicando aqui em Options, aqui dentro da aba Display, aqui na opção Colors. Então aqui no primeiro contexto, que é a 2D Model Space, que é a área de trabalho inicial, está selecionado aqui à esquerda, e lá na direita em Color vamos colocar Black e clicar aqui em Apply e Close. Podemos mudar a cor de outros contextos, mas vamos por enquanto se ater a esse apenas. Vamos agora nessa outra janela que voltou, clicar em OK. Reparem que já está um preto mais nítido. Vamos agora pegar essa barra de comandos que está aqui solta, clicando aqui ao lado nesses pontinhos aqui, segurando e arrastando para baixo, vamos fixar ela na parte inferior da tela, ficando desta maneira aqui, e aí ela não fica solta dentro da tela. Vamos aqui na aba View, porque o menu Ribbon aqui ele está todo na aba Home. Vamos agora mudar o menu Ribbon para a aba View e retirar esses elementos aqui que não vamos utilizar. O CS, que é esse visualizador de coordenadas aqui, a maioria dos projetos não é necessário. Quando for necessário, a gente volta a ele. Então vamos desativar aqui, ó. O View Cube, que também só vamos utilizar em 3D, se você está trabalhando apenas com 2D, pode desativar. E aí o Navigation Bar, que é essa barra de navegação aqui, vamos desativar também. Agora, essas abas de arquivo que fica aqui um pouco abaixo do menu Ribbon, elas também ocupam um certo espaço da tela, então vamos retirá-las, clicando aqui em File Tabs. Quando tivermos mais de um projeto aberto, podemos navegar pela barra de tarefas aqui embaixo. Vamos deixar aqui apenas o Layout Tabs, que são as abas Layout aqui embaixo, onde faremos as impressões. Então, deixe essa opção ativa. Podemos voltar para Home. Repare que já está uma tela mais ampla para o trabalho. Repare também que aqui, ó, dentro das divisões do menu Ribbon, Draw, Modify, Annotation, Layers, lá no final, dependendo do tamanho da sua tela, ele vai ocultar aqui as opções dos últimos grupos, que são os grupos Utilities, Clipboard e View. O que podemos fazer? Como esses grupos Clipboard e View são pouco utilizados, a gente vai retirar eles aqui do menu Ribbon. Clicando com o botão direito aqui em Show Panels, né? Na opção View, vamos desativar. Aqui no caso da minha tela, retirando esse grupo, já ficou organizado aqui o menu Ribbon sem estar oculto aqui os comandos, né, do Clipboard e Utilities. Se no de você ainda está ocultando o comando, pode retirar esse grupo por nome de Groups e esse do Clipboard, que são pouco utilizados. Então essas aqui são algumas das alterações que podem ser feitas para melhorar a interface do programa. E aí você pode salvar essas alterações aqui dentro das áreas de trabalho, aqui em cima em Workspace, onde está Drafting Annotation, tá? Entra aqui na opção e vai ter aqui uma opção de Save Current As para salvar essas alterações. Se no de você não está mostrando essa caixa aqui de área de trabalho, talvez ela esteja oculta, então ela esteja desta forma aqui. Então é preciso vir aqui nessa seta maior e habilitar a opção Workspace, para que mostre essa caixa das áreas de trabalho e você consiga salvar. Então, clicando aqui em Save Current As, dando um nome, clicando em Save, salvamos essas alterações para que não sejam desfeitas próxima vez que abrirmos o programa. Alguns elementos podem voltar aqui na tela, mas a configuração geral vai ficar salva. Então, se você quer ver mais formas de ajustar a tela e outras dicas de produtividade, entre na playlist sobre produtividade. Vou deixar aqui o link na descrição. Lá você vai ver mais vídeos e dicas sobre essa questão. Essa foi a questão de ajustar a ferramenta. Vamos falar agora sobre o nosso segundo ponto, que é a prática objetiva. O que eu estou chamando aqui de prática objetiva nada mais é do que uma simplificação de um conceito mais amplo que é a prática deliberada.
onde praticamos um certo assunto por um certo tempo com um objetivo claro. Um exemplo que você pode utilizar na sua prática objetiva. Eu vou praticar o AutoCAD durante 6 dias seguidos, 2 horas por dia. Assim você tem delimitado o tempo e nesse exemplo é bem praticável, né? Após delimitar o tempo, você precisa delimitar também o conteúdo que você vai estudar. No primeiro dia, eu vou usar as 2 horas para criar desenhos simples, sem medidas, para treinar os comandos básicos. Por exemplo, esses desenhos aqui que você tem várias formas geométricas, onde você já vai praticar como criar essas formas e como movimentá-las, copiá-las dentro aqui do desenho. Novamente, parece bastante simples, mas sempre dá aquela dúvida. Então, por exemplo, esse aqui, eu vou fazer um retângulo de base e vou fazer um outro retângulo aqui para iniciar esse desenho. Mas eu vou começar ele a partir de onde? A partir desse mesmo local aqui, eu vou ter uma referência para começar aqui? Ou eu preciso fazer um retângulo aqui na ponta e jogar para o lado? É mais fácil? Ou eu consigo uma referência no exato local que ele está? Então são essas coisas que você vai se perguntando e vai ao mesmo tempo praticando o uso desses comandos, para quando chegar lá nos projetos maiores, você já está prático com esse tipo de conceito. Aqui também é a mesma coisa, com esses outros desenhos, onde você tem aqui curvas, você tem aqui vários objetos iguais, mas em posições diferentes. Então você pode copiar, você pode rotacionar, você pode espelhar, ou seja, são vários os comandos que você pode utilizar aqui nesse desenho. Aqui um outro desenho que você tem aqui uma curva, você pode treinar o comando de arredondar cantos, o fillet. Aqui nesse outro exemplo aqui ao lado temos as rachuras, temos os textos, que é bom para praticar esse preenchimento com rachuras, ao mesmo tempo que está criando os textos. Aqui no de baixo mais um desenho de treino de rachuras, já com uns formatos diferentes. Aqui, por exemplo, temos um jardim aqui no cantinho que vai aqui umas linhas curvas que você pode usar o spline. Enfim, um bom treino para você fazer no primeiro dia. Veja que eu não estou considerando aqui o seu nível. A menos que você já seja um usuário bem avançado, você não precisa fazer assim. Mas se você está iniciando seus estudos com o programa, ou se já cria alguns projetos, mas tem sempre dificuldade com um comando ou outro, essa é uma ótima maneira de você treinar. Novamente, começando desses desenhos simples. E aqui eu estou utilizando como exemplo ilustrativo os desenhos da nossa apostila, que você pode utilizar ou também pode utilizar outros desenhos que você tenha. Isso é uma exemplificação para você treinar no primeiro dia desenhos simples sem medidas. E aí dentro do seu planejamento, no segundo dia você pode delimitar que você vai aprender a criar desenhos de arquitetura civil, ou seja, desenhos feitos em escala de metro. Aqui você já tem um exercício para criar uma pequena planta aqui, ainda sem medidas, mas que aqui você já vai ver como utilizar o comando boundary para criar as superfícies aqui das salas e depois utilizar o comando de medição de áreas para então você conseguir medir essas superfícies geradas com o comando boundary. Então é um exercício interessante. E aí, ainda nesse mesmo dia, você vai continuar com os desenhos feitos em escala de metro. Por exemplo, aqui temos um perímetro de um terreno. Aqui já temos alguns comandos para você utilizar. Temos aqui o limite topográfico, que também é um contorno. Temos aqui a fachada de uma igreja. Então, esses são exemplos de desenhos feitos em escala de metro que você pode utilizar no seu segundo dia de estudos. Já no terceiro dia, você pode utilizar para fazer peças mecânicas ou de produtos, assim, né? Para você treinar também outros tipos de escala, como centímetro e milímetro. Então, temos aqui, no caso da apostila, o desenho dessa luminária e aqui algumas peças mecânicas para utilizar também. Essas peças mecânicas eu também já dei dica no vídeo anterior, de dicas para projetos mecânicos. Se você não viu, dê uma olhada também nesse outro vídeo. E aí você pode utilizar então esse terceiro dia para fazer projetos mecânicos e treinar esse tipo de utilização dos comandos. Já no quarto dia, por exemplo, você pode utilizar para a questão da plotagem e impressão.
como criar folhas e formatos, como colocar o desenho corretamente dentro da folha, como criar as legendas, como ajustar as escalas. Então você vai criar essas folhas, colocar as legendas, margens, tudo certinho, e aí você vai então colocar os seus desenhos que você tinha feito anteriormente dentro dessas folhas e colocar para impressão. E aí você pode utilizar aqui a apostila para você ter aqui acesso aqui a essas questões, como também a playlist de plotagem e impressão aqui do canal. Então, se você tem dúvida com essa questão, você pode utilizar tanto a apostila quanto a playlist do canal, porque também tem a questão das penas de impressão. Então, tudo isso tem na nossa playlist. Você pode treinar dentro desse dia, imprimindo em formato PDF, não precisa ser diretamente na folha. Seguindo aqui, você pode utilizar o seu quinto dia para fazer criação de plantas mais complexas. Utilizando a escala de metro, você pode, por exemplo, pegar esse desenho dessa planta aqui de escritório, um nível médio, mas é bastante simples ainda. Essa aqui temos no canal como fazer passo a passo. Se você não viu, veja aí na playlist de AutoCAD 2D que você vai ver como fazer essa planta aqui do início até o final com todos os seus detalhes. Então você pode utilizar esse dia para fazer essa planta. Como temos aqui no canal já explicando passo a passo, talvez você consiga fazer até de maneira rápida, e aí você pode utilizar esse mesmo dia para fazer uma outra planta um pouco mais complexa, que tenha mais elementos. Aqui, por exemplo, essa aqui, que é a estrutura das paredes. Da mesma forma que você vai fazer, apenas você vai ter que inserir mais elementos aqui em blocos. Que aí você também utiliza a videoaula do canal sobre criação e inserção de blocos. Dentro desse seu quinto dia, você utiliza para fazer essas plantas. E aí faz todo o desenvolvimento dela com todos os detalhes. Ao final também coloca na folha e imprime. E dentro do sexto dia, dentro desse exemplo de planejamento que demos aqui, você pode utilizar para fazer um desenho mecânico, uma peça mecânica que seja mais complexa, como no caso desta aqui, que à primeira vista pode parecer bastante trabalhosa, mas se você ir indo nos conceitos utilizados naquelas peças mecânicas mais simples, você vai indo aos poucos e vai conseguir fazer esse desenho aqui. Então, dentro desse exemplo, em uma semana você já consegue ter toda a base de desenhos no AutoCAD, começando com desenhos bem simples e aumentando a dificuldade gradualmente, eliminando então aquela questão inicial, de ser muito fácil ou muito difícil. Veja aqui que eu não faço uma diferenciação de qual área que você é. Você pode ser de arquitetura ou civil, ou de mecânica e produtos, que utiliza escalas de medidas diferentes. Independente da sua área, eu sugiro que você faça todos esses tipos de desenhos, tanto os desenhos em escala de metro, que são as plantas, quanto as de centímetro e milímetro, que são as peças. Então, independente da sua área, treine com os dois tipos de desenho, que assim vai abrir mais a mente para a utilização dos comandos e também para fazer novas criações de desenhos. Isso vai te ajudar bastante. Então, independente da sua área, crie os dois tipos de desenho. Uma questão importante é que eu deixei aqui o exemplo de fazer essa prática objetiva dentro de 6 dias seguidos, utilizando 2 horas por dia. Talvez dentro da sua agenda, dentro da sua rotina, você não consiga fazer 6 dias seguidos, ou não consegue fazer 2 horas seguidas. Você precisa então limitar o tempo dentro da sua rotina. Se você não conseguir 6 dias seguidos, faça 3, ou faça 2 dias, mas aumente as horas, ou faça 2 dias de 3 horas, por exemplo. Então você vai delimitar dentro da sua rotina. Mas se você realmente precisa aprender, é preciso sim delimitar um horário e quantidade de horas e conteúdo para que você consiga praticar de forma eficiente. Não é interessante fazer 1, 2 horas uma semana e depois só na outra semana pegar para treinar. Você perde a sua linha de raciocínio e aí você não consegue praticar de melhor forma. Também não é interessante ficar mais de 4 horas seguidas treinando, que também pode dar um certo nível de exaustão e aí você também não consegue praticar de forma eficiente.
Então esse é um bom exemplo que eu dei aqui de 6 dias seguidos de 2 horas cada, que você pode delimitar uma semana para você fazer esse estudo, mas se em todo caso você não conseguir, delimite o seu tempo, o seu horário e também o conteúdo que você vai aprender. Então faça essa prática com esse objetivo claro de tempo e de conteúdo. Como eu já havia dito, essa é uma pequena simplificação, um conceito maior que é a de prática deliberada. Na descrição eu vou deixar um vídeo falando mais sobre esse tipo de prática e você também pode pesquisar mais sobre ela. Vamos ao nosso terceiro ponto então, que é a questão do feedback. Após você fazer essa prática objetiva, você precisa mostrar para outras pessoas para ver o que elas têm a dizer. Alguém que tenha mais domínio no assunto, o seu professor, o seu chefe ou até mesmo um colega mais experiente. Então isso é essencial para você saber se você está no caminho certo, se você está praticando da melhor forma e se está tendo resultados práticos. Se você não tem para quem pedir esse retorno, está estudando aí por conta própria, fique à vontade para enviar um e-mail para a Practicad, que eu posso analisar para você e te dar esse feedback. Mas não deixe de buscar esse retorno para saber se você está praticando corretamente e aprendendo de fato o que você está estudando. Então é isso, utilize esses 3 pontos para estudar, que num curto espaço de tempo você estará mais prático dentro da ferramenta. Conheça e ajuste a ferramenta, faça uma prática objetiva e peça feedback. E mais uma vez eu convido você a participar do nosso treinamento online. É um treinamento de AutoCAD 2D bastante completo, que vai desde as questões mais básicas para quem está iniciando, indo também até as partes mais avançadas do programa, mostrando toda a parte de criação, edição e também documentação de projetos, mostrando de maneira detalhada cada comando e ferramenta, a maneira mais prática de se utilizar cada uma delas. São videoaulas bastante detalhadas com até 1 hora de duração. E também temos os exercícios práticos mostrados passo a passo para que você aprenda da melhor forma possível. Então visite agora mesmo a página practicad.com/online, veja aqui todas as informações e tudo que você vai receber por esse treinamento. Eu garanto que vai valer muito a pena você participar, porque você vai aprender diversas formas de se trabalhar melhor com o AutoCAD. Independente se você está iniciando, como se você já tem um certo conhecimento e precisa melhorar esses conhecimentos. Então, é uma ótima forma de você praticar. Então, visite practicad.com/online, veja aqui os vídeos informativos, veja as perguntas frequentes, as formas de contato e também o link de inscrição para que você já possa participar desse treinamento. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei e de compartilhá-lo com os seus colegas de trabalho e estudo. Se ainda não é inscrito no canal, clique em se inscrever e também clique em ativar as notificações para você saber quando teremos novas videoaulas por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima videoaula. Oh, mas o senhor tem 4 laranjas. Sim. E aí come uma? Ah, Quantas lhe restam? quantas me restam? O senhor tem 4. Eu tenho 4. E aí come uma? Tem 4, né? 4 come uma. Bom, eu sabia isso era com maçãs.